You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately, but behind closed doors I'm a fool for your love. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately, but behind closed doors I'm a fool for your love. Se você não conhece a história desse cara chamado Tite, vem com a gente que você vai conhecer agora. Adenor Leonardo Batti, mais conhecido como Tite, nasceu em 25 de maio de 1961 em Caxias do Sul. Tite era um jogador de futebol. Ele começou sua carreira como jogador em 1978 no próprio Caxias do Sul, clube de sua cidade natal. Ele era um volante e no Caxias ele jogou 121 jogos e fez 8 gols. 6 anos depois, em 1984, foi vendido para o Bento Gonçalves. Jogou 18 jogos e fez 5 gols. Em 1985 foi para a Portuguesa, onde ficou apenas um ano. Jogou 15 jogos e fez 1 gol. Tite teve que encerrar sua carreira prematuramente no futebol aos 28 anos devido a diversas lesões no joelho. E até hoje ele não consegue flexionar um dos joelhos. E aí, Tite parou de jogar futebol e se dedicou um pouco aos estudos. Ele se formou em educação física e em 1990 ele começou a sua carreira ali como treinador, treinando o Guarani de Garibaldi do Rio Grande do Sul. Depois disso, ele treinou diversos outros clubes e em 1992 ele vai para o Veranópolis, onde conseguiu conquistar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho em 1993. E ali no Veranópolis, Tite ficou até 1995. Em 96, ele assumiu o Ipiranga de Erechim e no ano seguinte vai para o Juventude, ficando até 98. Em 99 é contratado pelo seu ex-clube, o Caxias, e ali no Caxias começa a aparecer os primeiros resultados dele como treinador. Em 2000 ele consegue levar o Caxias ao título do Campeonato Gaúcho, em cima do Grêmio de Ronaldinho Gaúcho e companhia. Aquele título deu a Tite reconhecimento no cenário nacional e chamou a atenção de grandes clubes brasileiros. Assim, em 2001, Tite é contratado pelo Grêmio. No Caxias, Tite comandou o time por 126 jogos, conseguindo 56 vitórias, 39 empates e 31 derrotas. No Grêmio, Tite teve um começo arrasador. Ele consegue novamente ser campeão do Campeonato Gaúcho daquele ano e meses mais tarde conquista o primeiro título de dimensão nacional, a Copa do Brasil, em cima do timaço do Corinthians, que ali tinha Marcelinho Carioca, Ricardinho, Índio, Edu, Kleber, Fábio Luciano, enfim, era um timaço mesmo. E com o time do Grêmio ali, com o Marcelinho Paraíba, o Tite conseguiu vencer e se tornar campeão da Copa do Brasil. Tite ficou no Grêmio até 2003. Aí ele decidiu ir para o São Caetano, que na época estava vivendo um grande momento. No Grêmio, Tite comandou o time por 173 jogos, conseguiu 85 vitórias, 44 empates e 44 derrotas, um aproveitamento de 57,6%. Em 2004, no meio do Campeonato Paulista e depois de ter montado todo o time do São Caetano, ele foi demitido e substituído por Muricy Ramalho. E detalhe, aquele time que o Tite montou foi campeão paulista mais tarde. O Tite ele ficou bastante chateado com o ocorrido, mas mais tarde o próprio Muricy Ramalho reconheceu o trabalho do Tite, dizendo que o título tinha que ser dividido em dois, metade para ele, metade para Tite.
Em 2005, Tite faz sua primeira passagem pelo Corinthians, na época da MSI ali, Kia Jorabichian, e também tinha o Tevez no time. Porém, Tite fez apenas 53 partidas no comando e pediu demissão. Por quê? Porque ele não estava se entendendo muito com o Kia Jorabichian, que estava tentando interferir na maneira de Tite comandar e escalar o time. No mesmo ano, Tite foi contratado pelo Atlético Mineiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. Porém, após 32 partidas, com 13 vitórias, 8 empates e 21 derrotas, tendo um péssimo aproveitamento de 28,6%, Tite foi demitido, deixando a equipe na zona de rebaixamento. No lugar do Tite foi chamado Marco Aurélio, mas sem sucesso. O Atlético naquele ano foi rebaixado. Mesmo com esses resultados ruins, em 2006, quase no meio do Campeonato Brasileiro, Tite chega ao Palmeiras para tentar tirar o time da zona de rebaixamento. E ali Tite teve um começo fantástico, com 7 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Mas ele teve umas treta lá com o diretor do clube e aí ele foi demitido. No Palmeiras, ele comandou o time por 20 partidas, tendo um aproveitamento de 48,3%. Tite voltou a comandar um clube somente no fim de 2007, onde ele foi para os Emirados Árabes comandar o Al Ain. Porém, após 6 meses, ele foi demitido devido a não concordar muito com o pedido dos dirigentes em relacionar um jogador da seleção do país. Tite comandou o Al Ain por 25 jogos, vencendo 13 partidas, empatando 6 e perdendo outras 6. Um aproveitamento de 60%. Em 2008, Tite é contratado pelo Internacional. Ali, Tite conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro em 6º lugar, quebrou um jejum dele mesmo, porque desde 2001, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, até 2008, ele não tinha conquistado nada. Ele passou um jejum de 7 anos sem conquistar um título. Mas aí no Internacional em 2008, ele quebrou esse jejum e conquistou o título da Sul-Americana. Em 2009, ele também conquista o Campeonato Gaúcho, foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo-lhe para o Corinthians na final, e vice da Recopa Sul-Americana. No Brasileirão em 2009, ele conseguiu até terminar o primeiro turno em primeiro lugar, mas o segundo turno foi um desastre. Ele colecionou uma série de resultados ruins e aí, devido a isso, o Inter decidiu rescindir o contrato com o Tite. No Internacional, Tite comandou o time por 108 jogos, conseguiu 58 vitórias, 24 empates e 26 vezes foi derrotado e conquistou 3 títulos. Ali ele conseguiu um aproveitamento de 61,1%. Em 2010, Tite chega pela segunda vez ao Corinthians para terminar o Campeonato Brasileiro. Tite não conseguiu o título daquele ano, mas levou o time a um 3º lugar e se classificou para a Libertadores. No começo do ano seguinte, o Corinthians tinha que jogar para a Libertadores contra o Tolima. Eu sei que você está lembrado disso. E aí Tite teve o maior obstáculo de sua carreira no Corinthians, que foi a desclassificação já na pré-Libertadores. Se fosse em qualquer outra ocasião, o que iria acontecer? Tite seria demitido. Porém, eis que entra em ação o presidente do Corinthians, André Sanches, e ali ele garantiu a permanência de Tite. E ali em 2011, Tite ele conseguiu chegar à final do Paulista, mas ele perdeu para o Santos de Neymar e companhia e ficou com o vice-campeonato. Porém, vem o Campeonato Brasileiro e Tite mostra toda a sua competência, levando o time ao título daquele ano. E eis que vem 2012, o ano mais vitorioso do técnico e do time do Corinthians em toda a história. Tite leva o Corinthians ao tão sonhado título da Libertadores da América e ainda termina o ano sendo campeão mundial pelo clube. Em 2013, Tite começa o ano sendo campeão paulista ao bater o mesmo Santos que o tinha derrotado em 2011. Porém, meses mais tarde, é eliminado da Libertadores. Naquele ano, Tite ainda conquista a Recopa Sul-Americana. E no Brasileiro de 2013, o Tite não conseguiu levar o time a Libertadores e não teve o seu contrato renovado. E aí veio 2014, que na verdade foi um ano de descanso para Tite. Um ano onde ele tirou para estudar, para se dedicar mais à família, e também foi um ano que ele ficou bastante triste, porque após a Copa de 2014, ele era o nome mais cogitado para assumir a seleção brasileira, mas o convite não veio para ele, e sim para Dunga. Aí, em 2015, Tite retorna pela 3ª vez ao Corinthians. E aí, apesar de começar o ano sendo eliminado do Paulista e na Libertadores, o Tite termina o ano sendo
sendo campeão brasileiro, conquistando outro título de grande expressão pelo clube. E aí, como todos nós sabemos já, ele recebe o tão sonhado convite de comandar a seleção brasileira. No Corinthians, Tite é o segundo técnico que mais comandou o clube. Em todas as suas 3 passagens, ele comandou 378 jogos, venceu 196 vezes, empatou 110 vezes e perdeu 72 vezes e conquistou 6 títulos. Um aproveitamento de 61,9%, deixando o Tite como o maior treinador que já passou pelo clube paulista. Desde 2001, quando o Tite começou a ser treinador ali do Grêmio, um treinador de nível nacional, até a saída do Corinthians, agora em 2016, Tite comandou 759 jogos, venceu 378 vezes, empatou 205 vezes e perdeu 176 vezes. Realmente são resultados muito bons mesmo. Sonhos são possíveis de ser realizados e limites não existem. Salvador do Corinthians? Não, chegou uma pessoa que tem a boa intenção, que tem a experiência, que tem o passado que vocês conhecem, para contribuir, né, para um grupo todo para poder chegar no seu objetivo. É um cara que quando pisa o campo, ele tem um domínio muito grande de sua equipe e fora dela ele tem um coração maior do que todos nós. Ele é um dos melhores técnicos do Brasil, sempre. Quem tiver o título vai ter garantia de seriedade. O estudo no futebol ainda faz diferença no comando de um time. O Tite é o exemplo. Um grande ser humano, uma grande pessoa. A maior virtude do Tite é saber lidar com pessoas. Por muita gente não sabe lidar com pessoas. Competente. Um cientista do futebol. Faz um trabalho com muita seriedade, com muita competência, com muito prazer, com muito tesão, muito pau dentro para dar resultado. E é um treinador que está na história do futebol brasileiro e, claro, ainda mais na história do futebol corintiano. Competente e elegante. Simples, verdadeiro. Um cara fora de série, um ser humano espetacular e um treinador hoje que se tornou o maior do Brasil. Falando isso, porque nós tínhamos diversos esportes no colégio, um colégio estadual, e no primeiro ano nós disputávamos futebol também. No segundo veio um professor e disse assim, nós vamos dar uma gama de outros esportes para vocês. Futebol vocês têm, vocês conhecem. A gente aceitou, mas ficava aquele quesinho do futebol também. Nós fomos procurar o diretor, nos mobilizamos em 5, 6 garotos, e disse, a gente quer jogar futebol também. E o diretor falou uma coisa que até hoje eu guardo, ele disse, ele era um ex-atleta profissional. Ele disse assim, não, nós vamos disputar futebol sim, porque dentro aqui de vocês pode surgir um jogador de futebol. Eu olhei para ele e disse, mas será que é verdade que aqui pode surgir um jogador de futebol? Isso, faixa de 13, 14 anos. Daí a ter o intercolegial e ter um contato com o Luiz Felipe, que era jogador do Caxias e que treinava uma das equipes, e me convidar também para fazer parte das categorias de base, antes do Juventude e depois do Caxias. E o diretor do antigo colégio de Tite tinha razão. Adenor se tornou um bom jogador profissional e que teve sua carreira interrompida devido a diversas lesões em seu joelho. O Tite era um camisa 8 de muita qualidade. O Tite jogou muita bola. Ele era magro, alto, né? Sabia tocar bem a bola, se posicionava muito bem em campo. Um bom meio-campista, né? Mas assim, se a gente fizer uma comparação Tite jogador, Tite técnico, eu acho que o técnico já
já superou o jogador. O Tite era um cara muito habilidoso, mas que não fazia da habilidade dele o ponto principal. Ele já tinha traços de líder dentro de campo. Um bom meio-campista, à época normalmente se jogava num 4-3-3, ele podia ser tanto... Eu gosto de definir o Tite mais como meio-campista. Era um volante que eventualmente chegava, jogador alto, não muito veloz, mas já parecendo ser inteligente. Não, ele não era destaque não, ele era um jogador discreto, ele era um jogador... Hoje ele seria um segundo volante com uma chegada razoável, vai. Para você entender como é que o Tite jogava, ele era um Ralf melhorado, marcava bem, né? E de vez em quando dava umas entradas fortes, né? Também. Mas era um cara muito assim, leal, um cara muito bacana. A maior glória como atleta, ela não está ligada a títulos, mas está ligada a uma capacidade de superação de 6, 7 cirurgias e ter tido a persistência e não ter deixado levar por um caminho do amargo, do ruim. Derrota, paradoxalmente, exatamente, são todas as lesões que eu tive. Não ter tido uma vida de atleta, pelo menos que chegasse até os 31, 32 anos, um tempo normal. E mesmo sem saber se sua carreira daria certo, Tite começou a se especializar em outras áreas. Se formou em educação física e teve, assim, sua primeira oportunidade como treinador em um clube de futebol. O Tite ele teve contusões no joelho, muito sérias na época que ele jogava. E o Tite teve problemas seríssimos enquanto a isso. Só que aí, o Tite sempre teve um diferencial, que ele sempre foi um cara muito estudioso, né? E aí eu acho que esse tempo também fez com que ele prestasse mais atenção nos treinos, mais atenção nos jogos, né? E quando ele percebeu que não tinha mais condições de jogar futebol num nível legal, ele parou de jogar futebol e se tornou treinador. Já mostrava naquela época que ele poderia ser técnico. A gente já percebia que o Tite era um cara que prestava muita atenção nas coisas que estavam ligadas ao futebol, né? Prestava muita atenção nos técnicos que o dirigiam. E aí talvez a gente explique um pouquinho também esse sucesso do Tite agora como treinador. Eu não pensei em ser técnico. Como surgiu a primeira oportunidade? Parei de jogar, aí um colega meu, Celso Freitas, era técnico de um time da 2ª divisão, muito pertinho de Bento, perto de Caxias, na região. Ele disse, o Guarani de Garibaldi vai voltar, ele treina terças e quintas para jogar no domingo. Eu digo, Celso, eu não tenho mais, tô com o meu joelho. Ele disse, não, cara, vamos, tu não treina, tu leva ali, faz a preparação física junto, me ajuda o clube. E tu não vai ter uma carga muito grande, tu vai ver que o campo é bom, o nível técnico é uma exigência menor. Eu me lembro que eu fui, aí eu olhei o campo, era um tapete, coisa mais linda. Eu treinava com tênis anti-impacto, nem chuteira eu não treinava, e depois para jogar nos jogos. Consegui jogar 3, 4 jogos. Fiz ainda o meu último gol ali, mas o meu joelho começou a inchar de novo. Ele saiu para uma equipe melhor e o diretor Gilberto Piva, na época, disse assim, Tite, o Celso está saindo, tu não quer fazer os últimos 5 jogos pra gente? Eu olhei para ele e digo, Piva, eu quero sim. Dos 5 nós ganhamos 4 e no último quase disputamos a subida para a 1ª divisão. Pô, aí abriu um novo horizonte na vida, né? E qual foi a maior dificuldade que você passou nesse início de carreira como treinador? Infelizmente a mesma dificuldade que hoje nós enfrentamos. A instabilidade da atividade do cargo. A ascensão de Tite como treinador aconteceu de maneira meteórica, sendo campeão estadual com um clube de menor expressão, o Caxias, e logo atraiu os olhos de um grande time de futebol nacional, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. A história dele no Caxias é a do Mano Menezes, quando estava também dirigindo times do interior do Rio Grande do Sul. A gente ouvia falar que tinha um técnico fazendo um bom trabalho. Eu me interessava, porque como ele tinha jogado na Portuguesa, eu falava, o Tite, aquele que passou no Canindé. Mas nada de procurar, acompanhar. Eu vou te dizer que um título marcante foi o título com o Caxias. E vou dizer por quê, porque o grau de dificuldade foi muito grande, financeiro foi muito grande. Com 2 anos de trabalho que eu consegui de sustentação no Caxias, montar uma equipe que nos permitisse ser campeão gaúcho de uma forma extraordinária.
Culminou com enfrentar Grêmio de Ronaldinho Gaúcho, eu falo, e de Zinho, e de Roger, e Inter de Lúcio, de Paulo Autuori, enfim, e companhia. E Juventude, que havia sido campeão da Copa do Brasil um ano antes, com a Parmalat investindo. Eu lembro que eu comecei o ano e disse assim, o que nós vamos fazer? Qual é que é o nosso objetivo? O que realmente nós podemos? Disputar a 4ª colocação. Esse era o nosso projeto. Só que a equipe foi crescendo e bateu o título do campeão gaúcho com uma dificuldade muito grande. Abri esse parênteses para depois falar que aquilo ali me alavancou a chegar no Grêmio. A minha primeira noção de Tite como técnico, e boa noção, foi quando ele foi técnico do Grêmio, que ele montou uma equipe super vitoriosa. Eu tenho muito em mente o título da Copa do Brasil em cima do Corinthians, porque eu trabalhei nos 2 jogos fazendo o Grêmio. Eu comecei a prestar muita atenção no trabalho do Tite numa grande vitória na Copa do Brasil que ele viria a conquistar com o Grêmio, naqueles 4-3 contra o São Paulo, uma quarta-feira à tarde no Morumbi. Quando eu fiquei muito impressionado, estava já acompanhando, vendo, lendo muita coisa da imprensa gaúcha, de colegas gaúchos, de jogadores que atuavam com ele, muito impressionados da maneira como ele trabalhava, gestionava o vestiário e principalmente como ele fazia o time marcar mais à frente. Após conquistar títulos nos clubes gaúchos, Tite deixou sua terra natal e foi para São Paulo em busca de outros desafios. Passou pelo São Caetano até chegar ao Corinthians em 2004, onde encontrou um clube com ambiente bastante conturbado. Quando ele veio em 2004, o Corinthians estava passando um momento muito difícil. Talvez a pior época do Corinthians foi naquela época, não só tecnicamente, mas principalmente administrativamente. E eu tive mais contato com ele em 2005, começo de 2005, quando eu virei vice-presidente de futebol. A verdade foi um momento de mudanças, né? Que o Kia, né? Que veio uma transformação assim de que o Corinthians ia ganhar tudo, que o Corinthians ia ter muito dinheiro. O máximo que ele conseguiu foi montar um time meia bocaça, né? Com jogadores que eram rápidos no contra-ataque. Um ambiente não dos melhores, né? O time não estava bem, tinha problema de financeiro. E o Tite, quando veio na época, também o Tite não era um treinador dos chamados primeiro escalão na época, né? O Tite era um treinador intermediário. A gente tinha extracampo confusões, né? Era um clube com realmente muito tumulto fora. E querendo ou não, de uma maneira ou de outra, atingia ali. E ele blindava aquilo de uma tal maneira que deixava a gente completamente seguro e tranquilo para fazer o que ele pedia pra gente dentro do campo. Eu tinha muito medo de não poder contribuir para resgatar e que a equipe ficasse na 2ª divisão. Tanto é que deu certo que muitas pessoas hoje têm uma gratidão por mim e falam assim, pô, é muito legal os 5, 6 títulos que tu teve, mas a gente lembra de ti lá atrás, quando num grau de dificuldade muito grande tu veio assumir o Corinthians. Então essa lembrança, por isso que eu falo, grandes trabalhos, eles também são chancelados com títulos, porém grandes trabalhos também são feitos de reconhecimento. Esse foi um deles. Porém, a sua primeira passagem pelo clube do Parque São Jorge foi interrompida por um dirigente da MSI, ex-parceira do Corinthians que comandava o clube na época. Obviamente, por algumas declarações que ele deu em 2004, contra a parceria, aquelas coisas todas, ele veio com uma pressão muito grande para 2005. E realmente nós começamos a trabalhar e não deu tempo, porque naquele jogo contra o São Paulo que foi 1-1, o Kia, que era um descontrolado teoricamente, não entendia do futebol como ele tinha que ser, por tudo aquilo que ele vinha ouvindo do Tite antes da parceria, ele estava muito magoado e tomou aquela atitude que não devia ter tomado. Eu acho que o Tite não podia ter saído naquele momento, foi um momento errado. Tanto é que quando ele foi mandado embora, né, quando ele o obrigou dentro do vestiário, ele disse para o Kia, o vestiário é meu, quem manda aqui sou eu, não é você. Na verdade, foi uma trombada com o Kia, né? Ele bateu no Kia de frente, né? Então aí não teve como. Ele fala que não, que não foi isso, mas todo mundo sabe que foi isso. Ele foi demitido no vestiário. O Corinthians sempre foi um barril de pólvora muito grande, né? Não é o Tite que não deu certo. Vários técnicos do Corinthians não deram certo por pouca coisa. Eu cheguei a ver técnicos do Corinthians serem demitidos após vitórias. Então o Corinthians sempre foi um time muito difícil de trabalhar. Esse episódio do Coelho que vocês citaram é um episódio que eu acho que foi importante para compor o copo do derramamento da água dele, mas acho que não foi exclusivo. O Tite sofreu na pele essa coisa da ingerência, não é?
o Kia, a todo instante, queria dar palpite na formação do time. Inclusive até quem ia bater o pênalti. No dia que foi interferir, ele se colocou no lugar dele de líder, que ele é, de homem principalmente, e num lugar onde é sagrado para os treinadores e para os jogadores, que é o vestiário. Então, é um lugar nosso, né? Eu tentando agora, começando outra função, mas o Tite zela muito pelo vestiário, pelo contato, pela fase de vestiário. E aconteceu o que ia ter entrado de uma maneira completamente espalhafatosa, sem educação, né, no vestiário. E ele se impôs e falou: aqui no meu vestiário não. Após a sua demissão do Corinthians, Tite passou por alguns clubes, sem ter alcançado momentos de glórias. Treinou o Atlético Mineiro, Palmeiras e resolveu se aventurar no mundo árabe. Tu começa a pegar algumas palavras, foi no mundo árabe, no Alain, no Aluarda, e tu começa a pegar algumas palavras em árabe que elas são códigos, que eles... Mexe-cora era uma delas que eu mais fazia, que quando eu queria que o time tocasse a bola, ficava eu gritando, mexe-cora, que é havia um tradutor árabe. O Delamore, das duas vezes que foi, falava um inglês fluente. Meu filho estava junto com inglês fluente também, né? Mas confesso que havia uma barreira. Mas ela só era batida por quê? Porque a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem do campo, dos movimentos, dos trabalhos, eles me ajudaram muito. Afora conhecer alguns sistemas lá que eu busquei a mecânica de 2 linhas de 4 com 2, botar em prática aquilo que eu tinha aprendido na teoria. Então serviu também para um aprendizado prático meu também em termos de sistema e de aplicação do trabalho. Em 2008, Tite retornou ao futebol brasileiro para comandar o Internacional de Porto Alegre, onde fez seu melhor trabalho até então, conquistando o título da Sul-Americana e Gauchão. Em alta novamente, o treinador recebe a sua segunda oportunidade no Corinthians, agora com André Sanches como presidente do clube. E o dia que nós perdemos para o São Paulo, nós fomos jantar no hotel onde o Corinthians concentrava ali na Frei Caneca, a gente ficou lá. E eu liguei para o seu Alberto, liguei para o seu Nezicuri na época, liguei para o Kia e falei: olha, vocês vão mexer com o treinador? Não, o que você acha? Falei: não, temos que esperar mais 7, 8 jogos para ver como é que reage o time, não podemos agora... O jogador chegando aqui no começo de fevereiro, não podemos tomar atitude agora. Não, então tá bom, a responsabilidade é tua, você fica aí com ele e tal. Vamos esperar, por nós sair, mas vamos esperar. E infelizmente no dia seguinte, eu combinei isso com o Tite, falei: Tite, você vai continuar, vamos continuar o trabalho. E no dia seguinte, sem eu saber de nada, o seu Alberto e o Kia mandaram ele embora. Então eu tinha uma dívida pessoal com o Tite, e por isso que na primeira oportunidade que eu tive, eu trouxe ele de volta. Eu não gostei só porque o Tite foi campeão. Eu gostei porque o Corinthians precisava de um cara que pudesse reconstruir o Corinthians. Uma situação com dívida, falta de pagamentos, jogadores indo embora. Nenhum outro treinador, melhor dizendo, nenhuma outra pessoa teria a força que teve o Tite para aguentar tudo isso. Quando o Corinthians trouxe o Tite, nesse episódio especial, eu falei, né? Não fiquei achando que era uma porcaria de nome, igual da outra vez. Como também falei, puxa vida, eu talvez na época escolheria outro. Eu achei a aposta muito boa. Eu achei que o André Sanches foi muito feliz ao apostar no Tite. O Tite chegou e mostrou, né, que tinha capacidade para fazer um trabalho importante no Corinthians outra vez. Eu acho que foi muito importante o retorno dele. No entanto, Tite viu a sua oportunidade de fazer um grande trabalho no Corinthians poder ser interrompida com a fatídica eliminação na pré-Libertadores, diante do desconhecido time colombiano Deportes Tolima. Foi um momento muito duro, né, pela eliminação tão precoce da competição, nem sequer chegamos a entrar na competição da Libertadores. Como torcedor, né, a gente não tinha que sair, né? Todo mundo pensou. Na hora foi um vexame total, né? Então, tem que dar muita credibilidade ao Andrés, né, que foi o cara que segurou, bancou, e lá na frente a gente viu o que deu, né? Quando ele caiu pro Tolima, eu fiquei puto pra caralho, cara. Era o opinião geral, né? A verdade é que, só que é o seguinte, a gente fica bravo como um torcedor. Agora, o Tite não tem culpa da eliminação, os jogadores que tiveram. Não, primeiro que quem montou o time fui eu e o
o Mano Menezes e o Adilson. Ele pegou 5 jogos ou 6 jogos, não me lembro, no final de 2010 e pegou 2, 3 jogos no começo de 2011. Então o menos culpado de tudo era o treinador, era o Tite. A culpa era dos atletas e minha. Então não era justo cometer mais uma injustiça com ele. Como torcedor, a gente é paixão, né? A gente queria que ele saísse imediatamente. A gente não queria que ele ficasse mais, né? Eu queria que ele ficasse. Naquela derrota, pra mim o maior culpado ainda é o Roberto Carlos, que nunca mais pode pisar no Corinthians, né? Mas o Tite não tem culpa nenhuma. Quando essa decisão foi tomada de que o Tite iria permanecer, isso gerou uma confiança muito grande em todos nós. O Andrés foi muito feliz ali em manter o Tite, né? Acho que a partir dali, reunindo todo mundo, tivemos várias reuniões entre nós mesmos, que o grupo era bom, que coisas que acontecem no futebol que a gente tinha que dar a volta por cima. Acho que foi o ponto fundamental para que o time possa ter crescido e ganhado tudo. O Andrés foi, naquele episódio, perfeito, né? O Andrés fez o que muito dirigente às vezes tem que fazer. Vocês querem ir embora? Vai quem sai, o cara fica. E o Andrés provou que ele estava certo. Estamos no jogo contra o Tolima. Estão os refletores batendo, tá com essas luzes aqui do lado estão batendo em mim. Quando dá o gol, eu olho assim pro refletor, aquilo. Eu só ficava com a imagem e dizia, não é possível, cara. Nós vamos ficar fora da Libertadores e aquilo que era um sonho meu de realizar um trabalho dentro do Corinthians de 1 ano. Era só isso que eu queria, eu quero um tempo de 1 ano para realizar um trabalho. Me julguem em cima de um trabalho com início, meio e fim. Era aquilo que eu mais queria, vai interromper de novo, cara. Vai terminar de novo, não é possível, não é possível. Quando cheguei no vestiário, deu toda aquela para perdermos o jogo, viemos embora, o Andrés chega no vestiário da forma dele, eu estava dentro da sala, ele olha para mim e diz, e aí, vamos embora? Vamos? Como é que tá? Digo, estou bem, né? Mas por dentro esperando uma palavra que me desse uma sustentação, que me desse uma força. Na verdade era isso que eu estava precisando. Disse, vamos embora, tem clássico domingo, tem jogo, pode mobilizar, acabou. Perdeu, passo para frente, vamos trabalhar. Eu precisava dessa força naquele momento, eu precisava de um bater nas costas. Em 2011, ano de sua queda na Libertadores, veio a sua redenção, com a conquista do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, Tite chegou ao auge de sua carreira, com a tão sonhada conquista do Torneio das Américas, sendo um dos principais nomes do time na campanha corintiana em 2012. Foi porque ele demonstrou confiança, personalidade, ele deu ao Corinthians pelos títulos que ele tinha, uma confiança num título que o Corinthians não tinha. O Corinthians tinha medo de Libertadores, o Tite não. Eu fui na final da Libertadores, lá na Argentina, torcer pelo Boca, porque eu sempre gostei do Boca, e eu cheguei lá, entrei no hotel, quando o Tite estava dando uma coletiva, e tem um monte de gente de volta, quando ele me viu, ele saiu da coletiva e me deu um abraço, falei, pô, não dá para torcer contra esse cara, né? E realmente você quebra, né? Pô. Eu acho que o treinador tem mais ainda, né? Porque ele tem que conduzir o grupo, é ele que decide quem joga, então ele é o responsável por isso. Então, ele com certeza é um dos mais responsáveis por isso. Eu acho que ele não foi o grande nome nem do Libertadores nem do coisa. Eu acho que o grande nome foi o Emerson e o Cássio, e do Mundial o Guerreiro. Agora, se não fosse o Tite, não teria o Cássio, não teria o Emerson, não teria o Guerreiro, a forma de jogar. O Paulo André contou uma história quando acabou o jogo do Chelsea lá no Mundial. O Corinthians penou para ganhar a semifinal dele e o Chelsea foi uma parada difícil. E aí o Tite viu que estava todo mundo preocupado, um olhando para a cara do outro, reuniu todo mundo e falou assim, vocês viram o jogo do Chelsea? Vocês viram isso aqui que eles fizeram, como foi bem? Mas vocês viram esse erro? É aí que nós vamos ganhar o jogo. E ali os caras que estavam todos murchos levantaram e ganharam coragem para ganhar. Isso decidiu um campeonato. Eu não sei dizer o que é mais importante. Isso é uma visão muito particular de cada um. O meu sentimento é que a Libertadores ela resgatou uma autoestima do torcedor corintiano muito grande e que ele reputa a Libertadores maior do que o Mundial. Depois dos títulos conquistados e tirar o ano para ter estudado e se aperfeiçoado mais, veio mais uma decepção na vida de Tite, ao não ser chamado para comandar a seleção brasileira. Aquele era o momento dele. Né? Naquele instante era o técnico que se preparou e estava esperando ser chamado. É uma vergonha um país
que você tem um cara que ganhou tudo nos últimos anos, que é um cara que é quase que não existe unanimidade, mas é quase uma unanimidade, né? O cara que ganhou o trabalho que vai fazer, é um absurdo o cara não ser chamado para a seleção. Eu acho que ele é um cara injustiçado na seleção. Eu teria levado ele para a seleção. Já foi dado chance a tanta gente, com menos competência que ele, por que não o Tite na seleção? Ele não foi injustiçado, eu acho que fizeram uma sacanagem, que é diferente, sabe? Você não colocar o melhor, você não colocar o cara que foi campeão da Libertadores invicto, campeão do mundo, campeão da Recopa, campeão brasileiro, campeão paulista, campeão de tudo. Campeão de tudo. Cara, e ele não ser o treinador de seleção é muito filha da puta junto. O que aconteceu com a seleção? Um grande momento meu profissional, né? E que eu estava entre os 3, 4 técnicos que, pelo seu trabalho, mereciam estar na seleção. Fiquei na expectativa, né? Quando deu a escolha de que não era minha, no momento frustrei, mas confesso que frustrou 7 dias. Vamos botar assim para dentro. O resto, tu já foca naquilo que tu tem que fazer na sequência profissional. Diante dessa trajetória de vitórias e sucesso, seria Tite hoje o melhor técnico do Brasil? Eu acho que é um bom treinador, um bom técnico, um cara muito correto, melhorou muito. Eu não gostava das entrevistas do Tite, pra ti, pra lá, pra cá, mas é um cara sério, é um cara que... Eu que tenho uma história no Corinthians, eu sei que os funcionários tudo adoram o Tite, os jogadores. E depois que ele virou maloqueiro, aí a gente tem um carinho maior. A minha frase de sempre é: o Tite está para o Corinthians, o que Tele Santana está para o São Paulo. Ele, na minha opinião, hoje é o melhor treinador, sim. Para mim, ele é o melhor treinador brasileiro neste século. Eu considero o Tite o melhor administrador e o melhor treinador do futebol brasileiro. Ele administra falta de pagamento, ele administra vaidade, ele administra a formação de alguns jogadores. Hoje talvez, e com certeza na minha opinião, está entre os melhores treinadores do mundo. O período de 2014, tirado para estudar, não serviu apenas para Tite se aperfeiçoar mais com outros técnicos do mundo da bola. O ano sabático trouxe para ele coisas que o futebol tira de todos que estão envolvidos com o esporte. Tempo para a família, para os filhos, para a esposa, coisa que o futebol ele te toma bastante. Gratifico, é normal, natural, não estou reclamando por isso, mas dá um tempo. Um tempo de estudos e de aprofundamento maior daquilo que é a minha atividade profissional, desde sistemas, posições, funções, treinamentos, intercâmbio com outros grandes profissionais, acompanhar as maiores equipes do futebol mundial ao vivo e me permitir, não só no vídeo, mas eu estar presente. A Europa ela te municia de muita literatura, desde o perfil de liderança que o profissional tem, as crenças que ele tem, o tipo de trabalho que ele tem, os sistemas que ele gosta. Eu tenho muito conhecimento dos trabalhos e dos ciclos do Mourinho. Eu tenho muito conhecimento, menos, porém muito, a respeito do Guardiola. Bianchi aqui na América Latina era um profissional que eu queria muito conversar. Consegui conversar e passar a almoçar junto com o Bianchi e com o Ancelotti. O Ancelotti foi surpreendente porque ele abriu as portas do Real Madrid para acompanhamento de jogos, para acompanhamento de treinamentos, para ver toda a estrutura da cidade de Madrid. E mais do que isso, ele abriu os seus conhecimentos. Isso para mim foi muito enriquecedor. Em 2015, Tite reassumiu o Corinthians com novos conceitos aprendidos e estudos táticos aprimorados. Então, acho que a gente dá para perceber um pouco o trabalho mais de campo, né? Acho que o jeito de trabalhar é o mesmo, ele é um treinador que motiva bastante. Cobra o máximo dos atletas, quem tiver melhor joga. Ele tinha muito pouco para evoluir, com certeza evoluiu, com certeza chegou mais maduro, mais convicto com as coisas que realmente precisava crescer, melhorar e lhe oportunizar, na verdade, ele precisava dar essa oportunidade para ele de melhora ou não. Esse um ano parado foi fundamental para ele. Nível de conhecimento maior. Meu nível de conhecimento em termos táticos, especificamente no sistema que eu não dominava, a posição, função do 4-1-4-1. Observar treinamentos que permitissem essa situação, treinamentos que dessem essa agressividade, ofensividade, movimentos de frente, de atacar espaço, de overlapping, de infiltração, bote o nome que quiser, de bola longa,
ele me trouxe e eu busquei esse aperfeiçoamento profissional. Logo após esse documentário ser produzido, Tite conquistou seu segundo título brasileiro no comando do Corinthians. Consagrado e vitorioso, qual seria a principal virtude do Tite e o que ele representa hoje para o futebol brasileiro? Ele fala com você, ele olha no olho. Se ele está com 5 pessoas, ele, né? Dá até para fazer um tipo, né? Dá até para imitá-lo, porque é fácil imitar o Tite. O Tite ouve. O Tite não é um cara centralizador. A maior virtude que eu acho que o treinador tem que ter, e eu acho que ele tem muito, é ser verdadeiro com os jogadores. Trata todo mundo igual, acho que no futebol isso é fundamental. É um treinador muito tático, muito técnico, muito de coração também, muito ético. E mais do que nunca agora que ele ficou nesse período sabático, entre uma saída e outra do Corinthians, eu acho que ele percebeu que ele pode ser diferente sendo mais estudioso ainda. É verdadeiramente um profissional e um ser humano completo, cara. Ele une o elenco, você vê que todo mundo gosta dele. Mas eu vou procurar dizer não do que eu sou, mas do que eu procuro ser, autêntico, verdadeiro. Na linguagem do boleiro, a gente fala de verdade. Representa a exceção, representa a limpeza, representa a seriedade, representa a esperança, né? Porque é possível fazer futebol, ficar tanto tempo no futebol e ser sério. Respeito, carinho, dedicação, fair play com o próximo. O futebol brasileiro não reconhece, a Confederação Brasileira de Futebol não reconhece que ele é o cara para estar na frente da seleção brasileira e tomar conta de todas as divisões. Se você pudesse definir em uma frase, o Tite treinador, qual seria? É muita pretensão, cara. Não deixe ninguém dizer o que é o Tite. Procure observá-lo e tire a tua própria conclusão. É nóis. Para mais ou menos 5 milhões de torcedores brasileiros. Torcedores que você resgatou, né, contribuiu para que esse amor pela seleção fosse resgatado. Eu queria começar do princípio. Como você encontrou a seleção brasileira quando você assumiu? A primeira conversa de vestiário, de elenco ali no meio de campo, como é que foi isso? Conta pra gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer a quem está nos assistindo, nos ouvindo. É um turbilhão de coisas que aconteceram. Eu tento olhar agora para trás e lembrar tudo que aconteceu desde do início do trabalho do Corinthians, daqui a pouco um convite que eu não esperava, que eu não imaginava, que eu não estava dentro dos meus planos. E aí chegar nesse momento onde tu tem o primeiro contato com os atletas. Digo, cara, que loucura, que maluquice é essa, onde eu tenho contato com 7, 8 jogadores daqui, daqui a pouco eu vou ter mais uns 5, 6 que vão estar chegando, daqui a pouco o grupo todo vai estar formado antes do jogo,
Nós temos o jogo contra o Equador, que ele é decisivo, com 12 jogos para buscar uma classificação para o Mundial. Eu digo, aí eu comecei assim, calma, Adenor, eu fazendo um exercício para comigo mesmo, volta atrás, começa por etapas, começa fazendo um contato já por vídeo para os atletas, um contato telefônico. Então, o primeiro contato, na verdade, quando surgiu a convocação, foi um contato telefônico para quebrar o gelo, para parabenizar os atletas pela convocação e dizer a eles que eles estavam na seleção porque eles mereciam e pelo acompanhamento que nós tivemos. Você ligou para cada um? A cada um deles. A cada um deles. Imagina do outro lado da linha, né? O técnico da seleção, todo mundo já sabendo que era você. Olha, você está comigo, te espero lá. Você encontrou a seleção em frangalhos, o torcedor não via bons jogadores, mas não via um time. E você pegou a seleção na 6ª posição das eliminatórias. A etapa anterior é uma etapa de construção. As etapas anteriores foram etapas de construção ou reconstrução. Talvez reconstrução seja o termo maior. Pós-Copa do Mundo. Um momento difícil para qualquer profissional que ali estivesse. Esse é um momento muito delicado. E nessa transformação, nessa transição. Eu peguei já numa 2ª etapa, numa colocação difícil, sim, né? E procurando ter e potencializar ao máximo já desde o primeiro jogo. Não dá para planejar, o segundo, não dava para planejar qualquer que fosse uma situação, a não ser o jogo contra o Equador, sim, em função da necessidade que nós tínhamos de jogar bem e de pontuar para encaminhar uma classificação para o Mundial. Você tirou a braçadeira de capitão do Neymar e você fez um rodízio. Isso amenizou um pouco a escolha, eu entendo. Você tira de um, mas você não dá para outro, você gira. Por que você fez isso? Vou te dar... assim, as coisas vão acontecendo e as entrevistas vão acontecendo e as perguntas vão acontecendo. E eu vou te dar essa em primeira mão, então, porque justamente pela pergunta que tu me fizeste. Quando nós estávamos na seleção olímpica, acabou o jogo, eu dei um abraço no Neymar, parabenizando pela conquista olímpica. E ele chegou e falou para mim, professor, eu não quero a braçadeira de capitão mais. Ali é um momento que não convinha eu falar. Eu só disse, vai curtir com a tua família, fica feliz pela tua conquista, fica feliz com todo mundo. Depois a gente fala sobre isso. Porque a experiência me mostra que ali não era o momento de falar. Passado algum tempo, conversando com ele também, eu digo, Neymar, tu és uma liderança técnica importante da equipe. Pensa, eu não quero a resposta agora, mas eu quero, junto daqueles jogadores que eu entendo ser merecedores da capitania, tu está inserido neles. Pensa sobre isso e me procura para me dar uma resposta. Eu não quero a resposta agora. E ele me procurou depois e colocou, professor, eu estou aberto à capitania e quero sim de volta. Por quê? Porque eu entendi que aquele era um momento de muita pressão. E a gente estava excessivamente colocando nos ombros do Neymar a solução de todos os problemas da seleção. E futebol não é assim. Ele tem que ser partilhado. A relação de criatividade, ela tem que ser do conjunto todo. E aí vai aparecer, em alguns momentos, o grande atleta que ele é. Então ele está inserido e ele é e vai ser capitão na sequência. Não foi ainda por uma questão de tempo de colocar alguns outros, mas vai ser capitão assim, por essa história que eu te contei. E aí você tira um caminhão das costas do menino, né? Exato. E você tem um retorno em campo imediatamente. A responsabilidade. Assim como não pode ser só do técnico do sucesso, tanto no acerto, tanto na vitória quanto na derrota. A gente tem que aprender culturalmente que existe um processo todo do futebol em que o diretor é extremamente importante, que a comissão técnica, que o técnico tem uma importância muito grande, tem que ter uma visibilidade, uma cobrança, sim, que o atleta tem uma responsabilidade e não só o astro maior, aquele que está em evidência maior. A gente tem que aprender que o futebol também, essa relação de equipe, ela é importante. Ô Tite, como você construiu a decisão e como você comunicou, né, para os jogadores e para o grupo a troca de William pelo Felipe Coutinho? Explica isso para a gente, assim, porque às vezes você, o William é do grupo, como é que eu vou fazer essa mudança sem ferir? Um outro detalhe que o brasileiro tem essa situação
encarada como um grande demérito o fato de ser substituído da equipe. Coisa que na Europa, culturalmente, é uma diferença. Inclusive em termos jornalísticos. O cara sai da equipe em termos jornalísticos. Pá, o cara tirou o cara do time. Pá, não tem confiança. Pá, o cara produziu mal. Pá. Às vezes enfocar ou entender de que o outro que entrou é uma competição sadia e salutar e que entrou muito bem, apesar do outro estar bem, é difícil às vezes. E o enfoque, e eu estou falando em termos jornalísticos, ele fica assim, ó. Olha lá, perdeu a confiança. Olha lá, tirou o cara. Olha, o cara não está jogando. Às vezes tu pode jogar estando melhor. É o caso do Coutinho. O William estava bem. O Felipe estava muito bem. O Coutinho rebentou nos jogos que entrou. Entrou no jogo contra o Equador, demais. Na sequência entrou no outro jogo contra a Colômbia, demais. Então, essa rivalidade que os atletas têm que ter, uma rivalidade com lealdade. Nós vamos produzir quem é melhor, mas vai ter do técnico respeito, pessoal. Chamei os dois. O William está bem e o Coutinho arrebentou. Agora, mete pressão nele também. Vai iniciar o Coutinho, mas nada me diz de que durante o jogo... Isso foi numa conversa eles entre dois. os três. Exatamente. Isso não quer dizer... Eu não gosto de entrar para dentro do campo e vocês ficarem olhando, eu digo, porque eu já fui atleta. A gente olha E mesmo. ficar espiando, se eu vou dar o colete para um, para outro, e qual é que vai ser a reação. Eu estou falando aqui para vocês. O William está bem, o Coutinho está muito bem e jogou. Agora a oportunidade de iniciar dele. E tu, William, vai colocar pressão, porque daqui a pouco eu vou te precisar dentro do jogo. Cara, vai embora, vai à luta, porque o meu respeito é igual aos dois. Eu entendo que isso funciona bem com os jogadores que estão na Europa, mas tenho dúvidas se isso funcionaria com um jogador que está aqui no Brasil. Certo. Né? Porque aqui a gente ainda tem a cultura dos 11. Né? Na Europa, não. O que você pensa? Eu penso que no Guarani de Garibaldi, onde eu comecei, eu fiz isso. Essa linha, ela já está dentro da minha pele, da minha derme, da minha epiderme, da minha não sei lá o que mais que tem aí na sequência. Porque como atleta eu era assim. O cara pode escalar, mas respeita de forma igual. A isenção da escalação ela é normal e natural, mas traz o respeito a todos os profissionais. Então teve lá no meu primeiro clube, teve antes quando eu era atleta, teve antes quando o Carlos Alberto Silva me ensinou que deveria ser assim, onde Pedro Pires de Toledo me ensinou que é assim, o senso de valorização de uma equipe toda de trabalho. Ô Tite, eu estou falando aqui com os nossos internautas, eu falei para você que são 5 milhões, está chegando muita coisa. Tem um aqui que me faz uma pergunta interessante, é o Denilson Paraguaçu. Ele diz o seguinte, a condenação do Neymar lá na Espanha, o pedido de prisão de 2 anos pela transação dele do Santos para o Barcelona, isso de alguma forma afeta o jogador e a seleção brasileira? Você conversa com o Neymar sobre esse assunto? Denilson, tem algumas coisas que elas são muito particulares, que elas são muito íntimas, que elas são muito pessoais. E técnico não interfere porque existe uma vida pessoal de cada atleta. Nessa situação ele não interfere, não. Ele não tem esse direito. Eu tenho o direito, sim, de dar a ele todas as condições de cobrar dele um desempenho para dentro do campo e mentalmente extremamente forte para que possa, na capitania, no aspecto técnico. Agora tem algumas coisas que são pessoais, ele tem toda uma staff. E tem todo um pessoal que trabalha em função disso. E está tramitando situações, né? Eu não acredito que seja já definitivo, tem toda uma tramitação dessa situação. Cabe recurso, exatamente, tá. para que seja definido essa situação. Então todos eles têm na sua vida particular, eu não interfiro na vida pessoal dos atletas. Eu digo, por exemplo, só para exemplificar, nós jogamos sempre o primeiro e segundo jogo, e eu e o Edu, a gente estabeleceu da seguinte forma, os jogos de eliminatória. Nós jogamos o primeiro jogo, são 10 dias juntos. E a gente vai dar folga, independentemente do resultado, no dia subsequente. Sabe por quê? Porque se o atleta quiser ir ver a sua família, ele vai. Se ele quer ver a sua namorada, ele vai. Se ele quer ir num outro local, ele vai. Ele é responsável pela sua imagem, pela sua conduta. Quando ele retornar para a seleção brasileira, ali tem um ritmo. Veio de volta, aí tu tem regras a cumprir, tu tem obrigações a ter, tu tem disciplina a cumprir. Mas cada um, senão fica, aí sim fica um paternalismo. De dizer assim, ó, eu vou ter que cuidar. A mão na cabeça. Exato. Então, não, ele tem que saber que vai ter o seu momento e vai ter a sua responsabilidade. E aí você faz uma diferenciação do Neymar, Barcelona, Justiça, com o Neymar que chega para a seleção
no domingo à noite, que vai se apresentar, é uma outra situação. Então uma coisa não interfere na outra, na sua cabeça. Não. O que eu falo com o Barcelona, que nós falamos, eu e o Edu, por exemplo, o Edu, em termos diretivos, ele conversou com a direção do Barcelona, porque o Neymar vinha no jogo contra Bolívia e depois contra a Venezuela, ele vinha com uma sequência de 9 jogos e com uma propensão a machucar. Porque estatisticamente a gente sabe que quando faz quarto domingo, e ele já era para o 5º jogo parar. Aí machucou o Messi, o Luiz Henrique chamou ele e disse, eu não posso agora te poupar do jogo, porque é a necessidade do Barcelona. E colocou ele para ele estava jogando e iria jogar o 10º jogo seguido. Eu falei, Neymar, nós não vamos vencer o jogo ao custo da saúde. E a gente vai encontrar de alguma forma, eu vou te tirar do jogo, não te coloco para jogar, eu vou definir uma situação importante, porque eu não vou arriscar a saúde do atleta. Então, nesses outras áreas, em termos diretivos, em termos pessoais, de conversar com o técnico, conversar com os diretores, cada um em seu nível, a gente faz. Mas esses assuntos particulares, não. Eu sei da sua intenção de na Europa, dar uma olhada no Elias, e você insistiu muito com o Paulinho, né? Você comprou a briga com o Paulinho. Primeira convocação, Paulinho, ninguém sabia como é que estava o Paulinho. Por que você apostou no Paulinho assim? Eu falei de Elias, agora todos os jogadores que foram nas últimas, como ideia, para as pessoas entenderem, as últimas 2 convocações anteriores, eu quero olhar todos os atletas que foram convocados e que não foram convocados comigo. Por quê? Porque eu quero uma questão de justiça minha, eu ficar bem comigo mesmo. Então eu vou ver o Davi Luiz, eu vou ver todos aqueles atletas que a gente não citou antes, eu falei Luiz Gustavo, que tem mais atletas que não foram convocados comigo e que vão estar acompanhando, vou estar acompanhando. Por uma questão de critérios e de observação, porque o momento ele é importante da convocação. São 3 aspectos que a gente leva em consideração. O passado e a relação que o atleta que jogou comigo, eu sei do seu potencial, o seu histórico e o nível que ele se encontra, o nível profissional que ele se encontra, o campeonato onde ele disputa e o momento técnico dele. A gente engloba uma série de aspectos para determinar. Dito isso, fica inserido o Paulinho. Paulinho foi campeão, fazendo gol com a seleção brasileira. E não era eu técnico. O Paulinho fez uma sequência de trabalho. Então ele tem um passado dentro da seleção brasileira, inclusive de campeão, assim como tem Fernandinho, assim como temos outros. Teve e foi campeão do mundo comigo também. E, paralelamente a isso, na China, é da sua equipe do campeonato um dos principais atletas. E não foi ninguém que nos falou, nós fomos ver. Nós acompanhamos o momento físico dele, o Fábio Marcelo já tem essa responsabilidade, níveis de força, condicionamento físico e o condicionamento técnico. O Matheus foi assistir em loco, afora nós acompanharmos em vídeo. E todos os atletas que foram convocados, todos sempre tiveram, por parte da comissão técnica toda, um acompanhamento em loco. Então tem critérios para a busca de convocação. Depois desses 6 jogos, 6 vitórias, a gente tem a tendência de achar que o grupo está formado. É muito fácil para a gente achar isso, né? Ganhou 6 partidas, você tem convocado mais ou menos a mesma base, mas não, né? Eu acho que você abre esse elenco, esse grupo, e você pretende deixar aberto até, classificando para a Copa, até a Copa do Mundo. É assim que a gente deve pensar? Tem uma forma que a garotada fala assim, ó, o grupo está fechado, só que não. É assim que eles falam? Mas é perigoso isso, né? O grupo está fechado. Eu estou fazendo uma afirmação. O grupo tá, só que não, né? A molecada fala assim, só que não. E eu tenho dito de uma forma muito clara para os atletas, retornem nos seus clubes e joguem muito. Rebentem, estejam na sua melhor condição física, técnica e tática, porque lá vocês vão ter a condição de trabalhar bem para chegar aqui bem. E eu tenho que ter a responsabilidade de voltar com o atleta em iguais ou melhores condições do que eles vieram aqui. Por exemplo, eu falei com o Klopp fez um comentário com o Edu, disse, pô, vocês já pré-caminharam a sua classificação depois do jogo contra a Argentina. Pô, segura os meus meninos, ele falou,
Aí e o Edu, não. Primeiro que nós não estamos classificados. E segundo que tu pode ficar tranquilo que a dosagem, a carga de trabalho vai te dar que ninguém vai arrebentar eles vão voltar bem. É responsabilidade nossa também pegar o atleta e voltar para os seus clubes e dizer assim, ó, inclusive com relatórios, ó que tipo de trabalho ele fez físico, o que tipo de trabalho técnico ele fez, que tipo de trabalho tático ele fez, com todo um relatório em que o clube que recebe de volta vai dizer assim, ó, poxa, ele foi e olha o estágio que ele voltou, olha que tipo de trabalho ele fez. Sabe por quê? Porque quando eu era técnico de clube eu queria que fizesse assim. E ficava muito pé da vida se não tivesse uma melhor condição do atleta que foi lá, serviu e pudesse retornar. Por quê? Porque é uma via de duas mãos. O atleta vem para a seleção e tem que estar bem. E ele retorna e tem que estar bem no clube. Você ganhou 6 partidas. Quanto isso te dá certeza de estar no caminho certo? Lembrando que você enfrentou equipes sul-americanas, né, que é uma pegada que a gente conhece bem, uma Argentina de Messi, fortíssima na minha opinião, mas você não fez jogo nenhum contra times da Europa. Quanto isso faz falta para você ter uma avaliação do estágio que você está na seleção? Eu entendo esse lado, mas eu cuido muito para não personalizar. Eu e uma equipe toda de trabalho que fez e que reajustou, que já estavam, muitos que já estavam lá, que foram aproveitados, né? É o caso do Tafarel, é o caso do Maurício, integrados ao Tomás, integrados a nós que chegamos. A gente entende isso aqui também. A Sim, gente valoriza muito o seu trabalho, mas eu particularmente entendo que o seu trabalho assim, é 20% a 25% de tudo o que é feito, tudo que acontece, né? Mas é um trabalho importante. Eu digo, eu sou por vezes o agente desencadeador da coisa. O Fábio vem falar comigo e ele diz assim, não, porque a glucosamina... Eu digo, eu não quero saber, e eu não sei. Se tu falar isso, tu vai estar me enrolando. Mas eu quero saber se eu tenho 40 a 50 minutos de trabalhar o atleta de forma intensa e que o nível de concentração está alto. Pode, porque ele recuperou. É isso que eu quero. Eu quero profissionais de alto nível próximo a mim, porque isso potencializa o trabalho. E essa escolha eu sou muito rigoroso, eu sou muito chato. Eu sou muito observador. Eu sei se ele traz... Eu quero trabalhos diferentes e quero comportamentos e situações diferentes e novas. Porque eu tenho esse combustível aí, não sei até onde vai, até que idade eu vai. Mas enquanto esse é o combustível que te move a procurar ser melhor. Por quê? Porque eu não sei que estágio nós estamos. Porque é um processo de amadurecimento. Que é o contrário do que alguém interpretou, dizendo assim, ó, tu queria que não parasse agora? Eu digo, sim, é uma M que parou, eu queria que continuasse as eliminatórias, não a Copa do Mundo que fosse agora. E estão me oportunizando agora. Não quero que a Copa do Mundo seja daqui 2 anos, porque é um tempo de construção e não vão ser esses 6 resultados que vão me deixar satisfeito pelo desempenho. Então, nós precisamos sair perdendo. Eu quero ver como é que a equipe vai reagir emocionalmente em cima de uma derrota que vai ser inevitável. Da seleção quer que o time saia perdendo para ver como é que ele se Claro, é isso? Eu quero evitar que seja mais longe possível. Eu lembro até quando eu vim aqui para a Copa do Mundo, eu digo assim, para o Mundial, eu digo assim, nós tínhamos, eu acho, 6, 7 jogos até o final do campeonato. E a gente já estava numa situação boa, eu digo, eu quero perder um jogo para que a equipe possa ver como é que ela reage, como ela responde. Aí nós vamos perder o último jogo contra o São Paulo. Eu digo, mas não era esse que eu queria. Eu queria um antes, não. As coisas não são do jeito... Mas por quê? Porque a gente mede reações, comportamentos, reajustes. Isso é no dia a dia, é no passar dos jogos. A falta que faz enfrentar times europeus. A gente vai enfrentar, mesmo sendo amistosos, é nosso objetivo. Você não vai estar na Copa das Confederações, né? Mas os amistosos, a gente conversou que todos eles, se possíveis, do primeiro escalão do futebol mundial. Pelo esse aspecto. Não busca, assim, com todo o respeito, mas buscar algum adversário do nível inferior, a gente não quer, não. A gente quer, se tiver que enfrentar... Argentina não, porque os principais sul-americanos, porque a gente está enfrentando agora. Mas França, Alemanha, Portugal, Itália, Espanha, está me fugindo, mas dentro desse nível, esse vai ser o nível de enfrentamento que nós buscamos. Aliás, essa semana o Brasil assumiu a 2ª colocação no ranking da FIFA, oficialmente, passando a Alemanha e ficando atrás da Argentina. Isso quer dizer alguma coisa para você?
depende muito dos critérios adotados, né? A pontuação adotada, enfim, ela é subjetiva, vamos colocar dessa forma, ela é de interpretação. Por que você apostou também em Gabriel Jesus, um garoto de 19 anos, para usar a camisa 9 da seleção brasileira? Você sabe que eu estou falando camisa 9 da seleção brasileira. O menino tem 19 anos, o menino tem uma temporada e meia de profissionalismo. Por que você apostou no Gabriel Jesus? Porque ele é de verdade. Porque ele é de verdade em termos técnicos, táticos, e porque ele é de verdade como pessoa. A minha experiência me traz os comportamentos dele no dia a dia, ele é de verdade. Ele tem uma educação muito forte. Ele deve ter um berço que deu a ele a condição de buscar e de conquistar o seu espaço, de respeitar o outro. No curto espaço de tempo a gente tem um pouquinho de experiência. Pois é, eu ia falar isso. Você não teve tanta contato com ele. Foi uma coisa de 5 minutos que você olhou e você viu tudo isso. Não, os enfrentamentos contra o Palmeiras, os comportamentos e as manifestações públicas através de vocês da imprensa, quando as perguntas vêm, o comportamento dentro do grupo, o comportamento nos jogos. Precisa corrigir algumas coisas, eu vou dizer alguma, até para dizer, para não dar, que eu corrijo, sustenta a falta, não cai tanto, cara. Não cai. Tu tem força para sustentar, daqui a pouco qualquer esbarrão, tu tá aí, levanta, toda hora com ele, levanta, cara, e vai para dentro, porque ele tem uma força de sustentação impressionante. Não é por qualquer coisa tu vai pro chão, não. Tem essa capacidade. E vou te dizer, quando eu vi também dele essa transparência natural de enxergar o seu erro e de admitir o seu erro. Isso é segurança, isso é grandeza. Ele fez uma tabela, ele e o Neymar, contra a Colômbia, e ele bateu uma bola cruzada do lado esquerdo, o Ospina fez a defesa. E eu fiquei muito na dúvida se ele tinha feito a tabela ou ele tinha sido dominado e a bola espirrou. E até eu consegui observar que a bola que ele não tinha dominado bem e que foi circunstancial o passe. Aí, tava o lance e eu no intuito eu digo, eu fiquei na dúvida se tu... E estou comentando o lance, passando o vídeo para eles, pela finalização. Digo, a finalização precisa no chão, é assim que a gente tem que fazer, porque ali acontecem os gols e tal, então vai largando. E eu larguei assim, eu não sei se tu foi dominar ou se tu fez a tabela e tal. Eu acabei de falar, disse, professor, eu fui dominar a bola, ela fugiu. Quando o cara coloca essa espontaneidade e assume o erro que ele cometeu, ele está num nível e num plano também de maturidade muito grande. Ô Tite, o Alisson Nóbrega Cebrián, ele pergunta se você levaria o Praz se ele não tivesse se contundido, se você já olhou alguma vez para o Praz nesse sentido. Ele estava sendo observado e todos de grande nível, porque ele estava num nível muito alto. Eu só não posso ser simpático e dizer sim, ele ia ser convocado. Eu não sei se ele ia ser convocado, mas que ele estava sendo observado, inclusive pela seleção olímpica, porque ali foi um aspecto importante. Por exemplo, o Rodrigo Caio se convocou pelo grande trabalho da seleção olímpica. E ele estava convocado e saiu machucado. Poderia também ser confirmado em relação ao Praz. Poderia, sem ser simpático e afirmar. O Rodrigo Caio pergunta aqui se você um dia voltaria para o Corinthians, se existe essa chance? Eu digo assim, a vida me mostrou que eu nunca devo dizer assim, a etapa vai ser para cá, vai ser para lá, e pego 2 exemplos. O primeiro clube que apostou e que abriu as portas foi o Grêmio, e eu nunca vou, e fiquei 2 anos e meio. Quando saí do Grêmio, digo, nunca mais eu vou conseguir num clube ficar 2 anos e meio. E digo, o primeiro clube que eu vou voltar vai ser o Grêmio. Eu nunca mais voltei. Quando eu saí do Corinthians, eu digo assim, passou uma etapa, não vou voltar para o Corinthians, não vai. E aí passei em 2014. Daqui a pouco eu voltei, eu digo, cara, eu nunca passou pelos meus planos retornar tão rapidamente. É porque é um misto de loucura também voltar depois. Aí fiquei 1 ano, retornei. Quer dizer, eu não sei o que pode acontecer. Todas as possibilidades estão abertas. E aí a gente também está respondendo já para o Alexandre Vinícius, que deve ser corintiano, ele pergunta do Cássio. É a mesma resposta. Sim, né? O Cássio é um extraordinário goleiro que tem que manter um nível físico importante para poder retomar aquele nível que ele estava na Libertadores e no Mundial extraordinário, porque é um goleiro diferenciado.
e que precisa estar nessas condições físicas para mostrar toda a sua plenitude. O corintiano fala muito de você, né? E o corintiano põe muito na sua conta o fato do time não ter ido bem essa temporada, né? Porque quando você estava lá, o time estava primeiro, segundo, primeiro de novo. Aí você foi embora, o time perdeu um pouco essa condição. Como é que você reage a isso? Eu me sinto responsável pela instabilidade que o Corinthians teve esse ano. Eu não estou falando isso com simpatia para ninguém, não. Estou falando isso para mim mesmo. Por quê? Porque estava todo um planejamento com o Roberto, com o Corinthians. Eu também não imaginava ser convidado pela Seleção Brasileira. E estava todo um planejamento de trabalho para nós remontarmos, na medida que foi desestruturado todo o fator China, enfim. E a gente remontando e a equipe dando respostas importantes e começando a brilhar o olho de novo na remontagem da equipe, que é um desafio. O técnico brasileiro, a cada 6 meses, tem que ficar remontando equipes, salvo algumas exceções. O Palmeiras foi uma exceção agora. O Corinthians, em outros momentos, foi, mas não dava. E eu me sinto responsável pela essa instabilidade, porque eu também foi uma oportunidade ímpar que me surgiu e eu alimentei o meu sonho, fui um pouco egoísta, sim, e sou responsável também por essa instabilidade, porque nos planos do Roberto estava a gente, e nos meus também, a gente continuar o trabalho todo esse ano. Ô Tite, convocação é a grande pergunta aqui, né? O Douglas Cunha, o André Silva, tem mais aqui, ó, o Vitor Santos de Oliveira, o Maicon Dias, eles perguntam sobre o Lucas do PSG. Você tem acompanhado? Você gosta do estilo? Já tem gente na seleção com as mesmas características? O que você pensa? Tenho acompanhado, vou acompanhar e vou assistir o PSG também. E concorre, eu digo assim, concorrência leal. Na última convocação, ele concorre aonde? Ele concorre com Coutinho, com Neymar, com Douglas Costa e com William. E aí nós temos 4. Aí ele vai entrar nesse rol, junto com todos os outros de concorrência, que são jogadores de beirada, no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, 2 linhas de 4, eles trabalham pelos lados. Ele concorda. Agora eu vou estar acompanhando, sim, assim como tenho acompanhado, e quero estar lá. A próxima semana, inclusive, eu vou estar assistindo o jogo do PSG. Agora, Tite, ouvindo você falar dessa forma, no clube você tem um elenco e você tem aquele elenco e sabe do que se tira daquele elenco. Na seleção, você tem o tempo todo jogadores de altíssimo nível. Altíssimo nível, né? Lucas é um deles, por exemplo. Você deu a lista dos jogadores que competem, todos bons de bola. E aí, como é que faz para você escolher um e deixar o outro fora? Quanto dói isso para você? Quanto tem de acerto isso para você? Porque assim, são 23 e você tem pelo menos aí uns 40. Para tu ver como, quando eu falo que eu não durmo direito e busco ter luz, para mim ser o mais justo possível, mas eu vou cometer injustiças. Tu acha que não dói eu deixar um Lucas fora? Tu acha que não dói deixar eu gostei de ter o Diego Costa como opção. Eu gostei de ter Thiago Alcântara, que não fosse para a seleção. Mas tu acha que não, o Davi Luiz fora? Tu acha que não dói tu ficar o Elias, que estava na seleção, fora? Mas o que eu procuro ser? Eu procuro acompanhar o momento do atleta. E aí ele concorre. Às vezes, como é o caso do Lucas, tu pega num setor onde tem muitos atletas de alto nível. Porque a concorrência é alta. Nunca disputou uma Copa, Alex nunca disputou uma Copa. Reinaldo, centroavante do Atlético, extraordinário. Eu disse, pô, como é que um jogador daquele nível não foi para seleção? Sabe? Então existe uma concorrência também, às vezes ele teve a infelicidade de pegar num setor onde a gente fala só tem pica, pronto, só tem cara de alto nível. 4 são os lugares. Não deve ser fácil. É complicado. Tite, Rogério no São Paulo, o que você achou da ideia? Seu colega de trabalho agora, né? Eu digo, agora ele passou a ser vidraça, eu estava olhando aqui, ele passou a ser vidraça. Primeiro, uma atitude corajosa, para quem é um ídolo tão identificado como São Paulo, e passar rapidamente da atleta para a técnica é uma atitude corajosa. Aliás, que todo técnico tem que ter. A gente é bastante exposto, é gratificante,
mas tem que ser corajoso pelo grau de responsabilidade que a gente tem. Segundo, todas as manifestações que ele fazia, eu nunca trabalhei com ele, mas ele fazia através da imprensa, ele sempre foi muito claro nas observações táticas. Estou falando especificamente daquilo que ele passa a ser agora o responsável. Então, olhava com muita lucidez, com muita clarividência. Um outro aspecto importante é que ele não sentou nos louros do ídolo e foi atrás de procurar aperfeiçoamento. E pelo perfil dele, ele vai continuar buscando esse aperfeiçoamento. Isso é fundamental para todo profissional, quer seja técnica, quer seja em qualquer área. Então, ele tem essa busca. O que não vai ter, e que é uma situação difícil, é essa experiência, esse lastro de experiência, que daqui a pouco, se fosse num padrão europeu, teria que ter em níveis de categorias de base, de Série B e de Série A. Ele já vai entrar no olho do furacão, com uma grandeza e uma responsabilidade de São Paulo excessivamente alta, né? Esse vai ser o grande desafio dele. Você acha que o torcedor de São Paulo vai ter um pouco mais de paciência? Sim. Por ser o Rogério Ceni? Sim. Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro? Mais irregular, que manteve um padrão. Teve alguns momentos em que oscilou as melhores equipes que estavam jogando, dentre elas o Flamengo, dentre elas o Palmeiras, teve momentos do Atlético, teve momentos do Santos. Porém, um campeonato de pontos corridos, ele premia uma equipe mais regular, regular que eu falo é num plano elevado, não de ser regular, mas de ter uma performance mais homogênea. O Palmeiras o foi. Então vai estar em boas mãos se acontecer agora, domingo. Sim. Para a gente acabar, a gente já está no finalzinho. O Marlone foi indicado para o gol, né? O gol Puskás, né? Da FIFA. Um gol que você estava ali na beira do campo, né? Seu voto é dele, não? E você vota no melhor do mundo para quem esse ano? O melhor do mundo nesse ano não quer dizer que é o melhor do mundo que eu ache. Então você responde as duas perguntas. Quem você acha e para quem você vota? Então dá. O melhor do mundo hoje, para mim, no geral, é Messi. Do ano passado, Cristiano Ronaldo, pelas conquistas que teve. Pela seleção e pelo Real. A temporada do ano passado, o Cristiano Ronaldo foi melhor. O segundo, para mim, foi Neymar. E o terceiro, Griezmann. Eu deixei Messi fora porque machucou muito e não teve uma temporada muito boa. Porém, ele é o melhor do mundo, para mim. É o que consegue reunir uma série de virtudes importantes. O Cristiano Ronaldo é gol, cheira gol, é direto, é contundente. Ele tem gosto de finalização, ele quer o último terço do campo, ele é fascínio pelo gol. O outro é construtor, lúdico, criativo. Neymar vai chegar, são gerações, vai chegar a ser o melhor do mundo. Se antes eu tinha alguma de observação, agora com esses 6 jogos, e estando ao lado dele, e vendo a capacidade criativa e a possibilidade de evolução que ele tem, inevitável ele vai ser o melhor do mundo. Eu não sei quando vai ser o melhor do mundo. Ele é um jogador que não é só do 1 contra 1, não é só do drible e da finalização. Ele é o maior assistente do futebol mundial hoje. As pessoas sabem, ele é o maior assistente. É mais que Messi? É mais que Messi. E o gol Puskás, é do Marlone, não? Não. Foi do Marlone, foi o do Neymar também, o do Messi. O do Messi eu não estou lembrando o terceiro, como é que foi o do Messi. Mas o do Neymar, ele dá um chapéu, coisa mais linda do mundo. O do Marlone eu fiquei contente, inclusive, digo, puta, esse golaço, quando começava, ele pegou um voleio, eu digo, que coisa mais linda. Mas eu tenho que ser justo. A criatividade, a antevisão, a percepção que o Neymar tem, ele não vê o marcador dele, ele intui que o marcador dele vai chegar. E nele dá o chapéu e gira e faz a finalização. Tem a finalização extraordinária com o recurso técnico e a capacidade de percepção dele impressionante. Ô Tite, o Alisson Cecílio aqui está perguntando do William Arão do Flamengo. Para acabar já, né? Mas assim, eu queria usar essa pergunta dele para falar assim, você também está de olho nos jogadores aqui do Brasil, claro. Flamengo, Atlético. Quando eu fui assistir os jogos do Flamengo, claro que eu estava olhando o William Arão. Eu fui assistir Palmeiras
aqui. E aí o Muralha fechou o gol. Eu vim ver o Arão mais, porque estava em evidência. Eu digo, pô, o Muralha fechou o gol aqui contra o Palmeiras. Jogou muito. E aí a necessidade e o rol, tu vai construindo. E eu digo que o atleta constrói essa convocação. Assim como eu falei de Elias, assim como eu falei de Paulinho, assim como eu falei do Arão, assim como foi o Carioca. Enfim, todos esses atletas nós estamos acompanhando, sim. Tite, queria agradecer o pessoal que mandou as perguntas. Eu fiz a que eu pude aqui, muitas perguntas, né? E eu tenho uma última, assim, né, para você terminar aqui a nossa entrevista. Tem algum jogador imprescindível na seleção do qual você não abre mão no seu time hoje? Dos 23, dos 40, esse eu não largo. Vocês são complicados, vocês gostam de individualizar a coisa, né? O torcedor também gosta, né? Eu sei, mas é difícil para mim responder. Aí o cara que está do outro lado vai dizer assim, tu acha que ele vai abrir mão do Neymar, cara? Tu acha que ele é louco na cabeça? Aí eu vou estar individualizando a situação. Aí tu acha que ele vai abrir mão do Coutinho? Tu acha que ele vai abrir mão do Willian? Sei lá, todos esses que estão de alto nível eu não abro mão. Não abro mão de 40, 50 que tem pré-selecionado. Eu não abro mão, não, de acompanhar. Eu entendi. Obrigado, um prazer recebê-lo aqui. E sorte aí, né? Agora você descansa um pouco, né? Você agora faz o Natal, Ano Novo e depois você retoma em janeiro, é isso? É assim que funciona? Não, eu estou indo para assistir 5 jogos na Europa agora para acompanhamento, porque se aqui o campeonato para, lá continua. E aquele senso de justiça permanece comigo, de acompanhar os atletas. Olha aqui, vocês que acompanharam o Esporte Espetacular desde o início já sabem que nossas aulas de russo estão bombando, né? Já começaram, a gente está muito bem. Abrimos o programa de hoje, inclusive, falando russo. Se hoje está assim, imagina 2018, hein? Já está afiado, спасибо. Maravilhoso, obrigado. Tá afiadovski. Vladivostok. Deixa pra lá, essa aula de hoje a gente segue, tá? A gente tá pronto pra levar vocês pra Copa, com toda a emoção. E agora a gente já quer, né, trazer essa emoção e mostrar como foi a nossa classificação pro Mundial, né? Do drama de ficar fora, tava em sexto ali, né? Com a corda no pescoço pra esta campanha 100% de Tite. Maravilhosa. Como nasceu e cresceu esse time de Tite? Onde mora, o que faz, onde vive? Com a palavra, nossos repórteres, os caras que acompanharam tudo bem de pertinho. Olha aí. Tite, boa noite. Mauro Naves da TV Globo. Agora é oficial. O Brasil está na Copa. Terminou o jogo 2-1 para o Peru. Você é o primeiro a classificar, a primeira seleção. Olha, se alguém me dissesse lá em junho, na Copa Centenário, que menos de um ano depois eu estaria dando a notícia do Brasil classificado para a Rússia, juro que eu não acreditaria. De jeito nenhum, não acreditaria. Dessa maneira, não. Acho que o Brasil poderia estar numa situação melhor, mas dessa maneira jamais imaginei. Vai terminar o árbitro. Vamos para 51. O Peru vai se classificar. E o Brasil será eliminado. Acabou! Acabou! Ali era, fim de um ciclo. Obrigado, mas não dá mais. Estava claro que não dava mais. A gente vinha numa situação de medo de ficar fora da Copa. Essa era a realidade. A gente estava achando que existia mesmo essa possibilidade. E ali foi a gota d'água, né? O Brasil paga um de seus maiores vexames na história. Todo mundo falava assim, está na hora do Tite. Se ele for bom igual foi pro Corinthians, vai ser ótimo pra seleção. É o Tite, agora sim. Pena que o meu Coringão vai ficar sem o Tite, mas a seleção vai pra frente agora, né? Acabou a espera, o Tite vai ser confirmado daqui a pouquinho oficialmente como novo técnico da seleção brasileira. Estava saindo do aeroporto, o cara falou, Tite, e agora são 200 e tantos milhões, hein? Aí eu olhei para trás e digo assim... Ele tinha um cenário muito ruim, ele tinha um cenário muito problemático. A seleção estava em 6º lugar, ia jogar num lugar onde não vencia havia 33 anos. A gente sentia que durante o jogo o empate estava bom para o Brasil. Naquele momento o empate era um excelente resultado. Mas de tal jeito que o jogo se desenrolou, começou o segundo tempo, você falou assim, opa... Dá pra ganhar esse jogo, e não é que deu. Porque vem o Neymar, tocou pro meio, Gabriel Jesus, arrisca, bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Acho
que esse jogo ele foi fundamental para que a seleção retomasse um pouco da confiança e dissesse, opa, alguma coisa muito diferente começou a acontecer. Os jogadores assimilaram o que ele queria, então eu acho que pode evoluir muito mais. Eu só quero curtir essa, ligar como eu liguei para minha esposa, tô com vergonha para dizer que a gente chorou no telefone. E já chega no segundo jogo como a estrela da companhia. A gente andando pelas ruas de Manaus lá, quando olha o outdoor, não é o Neymar, não é o Gabriel Jesus, não é o Marcelo. Tite é o garoto propaganda nas ruas de Manaus, na promoção do jogo. Os 3-0 sobre o Equador na estreia dele aumentam a confiança em uma nova vitória, desta vez em casa. E aí tem uma imagem que é muito emblemática para mim no pré-jogo da Colômbia, depois de um treino, os jogadores dançando uma música Maibu. Por que essa imagem ela é emblemática? Porque ela foi de dentro para fora. Ela mostrou, olha só, olha como a seleção brasileira está mais leve. A partir do Equador, a gente já sentiu que deu certo. Então, o time veio fazer a primeira partida com o Tite no Brasil, já bastante confiante de que poderia ganhar. Já tinha toda aquela expectativa, né? Pô, o Brasil ganhou de 3-0, o Brasil do Tite, é o novo Brasil. Começa o jogo 1-0, gol do Miranda de cabeça e fala assim, nossa, a coisa tá andando mesmo, assim. Do Brasil! Cruzamento na área, toca no gol! Olha o gol! Gol! Colômbia! Um momento de dificuldade, jogando em casa, um time que ainda estava se descobrindo. Que Brasil é esse do Tite? 1-1, o que vai acontecer? Neymar, a torcida fica em pé e bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Como foi importante aquele gol pro Neymar? Porque o Neymar fez um gol de decisão. O cara falou, me dá a bola aqui que eu vou decidir esse jogo. Eu tô aqui, eu sou o cara da seleção brasileira. Eu estou aqui! Neymar Júnior é o nome dele! Ele queria, num primeiro momento, criar uma identidade e manteve essa identidade. Ele conseguiu manter esse time, mudou muito pouco. Entrou só o Felipe Coutinho como titular em relação àquele 11 inicial que ele tinha. A cena também do treino terminando e ele sai abraçado com o William e o Felipe Coutinho. Fala alto para que as câmeras realmente pegassem mesmo e mostrassem que ele estava elogiando ali os dois, que era competição dentro do campo, mas que era leal, que era uma coisa saudável que aquilo estava acontecendo. Isso mostra a preocupação técnica e tática do Tite em perceber que há um reserva que está jogando mais que o titular. E a imagem mostra o outro lado do Tite, que é a questão de gerir pessoas. Olha o Brasil chegando no segundo gol, Felipe Coutinho bateu, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Felipe Coutinho é o nome dele. Aí depois teve esse jogo contra a Venezuela, que era o primeiro jogo da seleção do Tite sem o Neymar. Foi uma atuação segura, firme, de um time que sabe que é melhor do que o outro. A gente tem que ir lá, vai ganhar e vai assumir a liderança e ponto, e acabou. E eu acho que foi o que o Brasil fez, assim. Olha o gol! Olha o gol! 40 dias atrás, o apagão era todo brasileiro. A seleção estava em 6º lugar nas eliminatórias, fora da zona de classificação para a Copa. E agora é a primeira colocada, com o melhor ataque da competição. 4 jogos, 4 vitórias, 4 sílabas. Impecável. Eu não peguei e eu não refiz nada. Quem fez foi um grupo todo, é uma responsabilidade muito grande quando se individualiza. E é mentira. Eu já passei a idade de receber elogio e individualizar situações que elas são coletivas. Um confronto Messi e Neymar e onde? No Mineirão. Mineirão que virou meme, o 7-1 nosso de cada dia. Enfim, e era o confronto do Neymar com o Messi, era o que todo mundo estava esperando ver em campo. E naquele momento o Neymar deu mais um salto. Vamos lá, Gabriel Jesus partiu, arrancou pelo meio. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Brasil! Neymar Júnior é o nome dele. Não chegou nem a ver esse duelo Neymar-Messi, porque
Só deu Neymar de um lado, não deu Messi do outro lado. O Tite entrou por causa de uma derrota do Brasil para o Peru e fecharia aquele ciclo na liderança, vencendo o Peru em Lima. Se a gente for olhar os 22 jogadores que começaram a partida, muitos estavam naquele jogo em Boston. Então, tinha esse simbolismo também de mostrar, ó, aquela seleção lá não é essa aqui agora, o Brasil é esse aqui agora, não é mais aquele lá, viu? Estava acabando a entrevista coletiva, eu pedi assim a última pergunta. Você gostaria que a Copa do Mundo começasse daqui a 3 dias? Sim, a segunda parte. E a primeira, eu ia falar um que parou. Quando ele solta aquele palavrão e fala assim, pô, que a Copa não é agora, a gente sente que o cara tá com sangue nos olhos, né? Ele quer competir, ele quer jogar, ele quer ganhar. Ele tem dois lados muito fortes, que são assim, a gestão de pessoas, que ele faz muito bem, muito habilidoso, mas é também um tarado, com perdão da palavra, por tática, por futebol. Ele pega um jogador e fala assim, olha, eu queria que você... lembra aquele lance contra o Deportivo La Coruña que você cruzou em vez de chutar? Cara, é pra chutar. Aí o cara fala assim, pô, ele falou comigo de um lance que não era um lance capital, não era um gol, era um detalhe do jogo que ele guardou e ele sabe. Informação, ela gera conhecimento, interpretação para gerar conhecimento. Quem não tem e quem não faz, é um detalhezinho hoje que ele pode fazer a diferença. Aí é mais uma daquelas barreiras, né? 4 meses sem jogar, como é que a seleção do Tite vai se apresentar? Será que vai ser a mesma? Acho que esse jogo contra o Uruguai, ele talvez fosse até mais difícil do que foi contra a Argentina em casa, porque o Uruguai é a única seleção que tinha vencido 6 jogos em casa, o melhor time mandante das eliminatórias. Acho até que o torcedor entenderia se o Brasil perdesse ali, ou conseguisse um empatezinho, já seria um resultado muito bom em termos de classificação na situação da tabela. E aí o Brasil toma um gol logo no início e experimenta pela primeira vez essa sensação desagradável de estar atrás do placar. E aquilo não tinha acontecido. Mas o time mantém a calma, a confiança e vai pouco a pouco tomando conta, sufocando o Uruguai. Quando vê, o Uruguai não consegue mais jogar. Impressionante realmente a imposição psicológica, física, técnica que o Brasil conseguiu nesse jogo contra o Uruguai. Tocou na frente, olha a chance, olha o gol, tocou por cima, olha o gol, olha o gol, olha o gol. O jogador que ele apostou tem isso também, eu acho que é muito simbólico nesse jogo contra o Uruguai, o fato do Paulinho ter feito 3 gols, porque quando o Tite anunciou a volta do Paulinho à seleção, criou um ruídozinho assim, né? O cara do jogo foi um cara do Tite. E isso só corrobora para a tese do trabalho do cara tá sendo muito bom, né? Seu último jogo antes da classificação, né, contra o Paraguai, um jogo emblemático, um jogo que valeu a vaga. E aí o Neymar entra em campo como capitão, tem uma atuação contra o Paraguai incrível, né? A gente daqui a 20 anos, quem estiver vivo vai lembrar, caramba, você lembra 20 anos atrás que o Brasil estava aquela tristeza em 6º lugar e de repente passou a liderança, ganhou tudo, atropelou. Esse recorte já está na história. Talvez o grande mérito dele tenha sido isso, acreditar nos caras, porque o Brasil não estava acreditando. Bom, depois de mais esse vexame, né, a seleção ganhou um novo técnico, Tite, o nome que estava na boca de todo mundo, né, da torcida, dos críticos, jogadores, dirigentes de futebol, todo mundo. Pois é, o Tite tem menos de 3 meses até a estreia dele nas eliminatórias, dia 2 de setembro, contra o Equador em Quito, um jogo dificílimo. Quase não vai ter tempo para treinar e vai encarar o maior desafio de uma carreira super vitoriosa. Será que o Tite vai conseguir recuperar o brilho do futebol brasileiro? É meio estante, meio altar. E sagrado é também o significado da camisa amarela que Dona Ivone segura. Com orgulho e emoção. Não é a mãe de Tite, é a mama de Adenor. Mãe, eu não gosto que a senhora me chame de Tite. Meu nome é Adenor. Adenor Bach, Tite para os não íntimos. Quantas vezes você ouviu estas 2 sílabas na última semana? O técnico Tite... Hoje a saída do técnico Tite. E o Tite vai assumir. Técnico Tite. Tite tá na seleção, hein? Ele nunca falou, eu gostaria de ir. Mas quando a gente falava, dizia para ele, tu gostaria? Ah, quem que não gosta? Mas não é hora agora.
Ele só respondia assim, não é hora agora. A hora chegou, Dona Ivone. Sorte que Deus abençoe ele, mas que é pesado para ele agora é, né? É, Dona Ivone, e bota peso nisso. Ele vai passando a seleção por jogadinha de fundo. Acabou! O Brasil paga um de seus maiores vexames na história. Hoje o futebol brasileiro está triste. Muito triste. E lá vem ele de novo. Olha só que absurdo. Torcedor, lógico, gosta, tem paixão, vai ao jogo, mas perdeu a identidade com a seleção brasileira. Partiu perna esquerda. Eu acho que estava no limite. Foi no limite do risco que nós estávamos correndo, né? Tô todo mundo preocupado com a seleção brasileira para ver se ela vai para a Copa ou não. É a primeira vez na história que nós estamos correndo o risco. Então a preocupação existe. Então existe uma cobrança forte. A enfiada de bola, olha a chance do segundo gol. Gol! É como se esse som ecoasse na cabeça do novo técnico. É tempo de emergência. Não é começar do zero, mas no negativo. No país que mais venceu Copas do Mundo, há hoje uma pergunta tão simples quanto difícil de ser respondida. O último grande jogo da seleção. Qual a última lembrança de um jogão assim, bacana, convincente? Olha, faz tempo, hein? Muito tempo, muito tempo. Não lembro. Agora de cabeça, assim, não lembro. Tino, realmente eu tento buscar aqui na memória e não acho mesmo. Não é fácil mesmo, não. Lá se vão 3 anos, desde o último jogo de encher os olhos, a última grande exibição em uma partida oficial. Ali, fomos felizes em 2013. Maracanã, Brasil 3, Espanha 0. Contra os então campeões mundiais, a seleção foi impecável naquela final da Copa das Confederações de 2013. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! Ali, Felipão e companhia e o Brasil inteiro embarcaram na ilusão do Hexa. Era só esperar um ano mais. E o que vimos? Lá vem cruzamento! Chegaram de novo! Chegaram de novo! Realidade 7, ilusão 1. Gol da Alemanha! Fundo do poço? Que isso? Soubemos cavar mais e mais. Mais uma vez, precocemente, está fora a seleção brasileira. E a seleção brasileira está eliminada da Copa América na primeira fase. Dunga teve o pior aproveitamento da seleção em jogos oficiais neste século. Foram 13 confrontos em competições e nenhuma vitória sobre seleções tradicionais. Da Copa pra cá, sem contar os amistosos, o Brasil ganhou 2 vezes da Venezuela, outras 2 do Peru e 1 vez do Haiti. E deu. Torcedores, analistas, jogadores, o mundo do futebol olha para o país do Penta com extrema preocupação. É difícil, né, ver o Brasil passando por esse momento, com tantos jogadores de qualidade que tem, mas, para ser bem sincero, eu acho que é só um retrato do que é o nosso país e o futebol é a mesma coisa. Dentro de campo as coisas são só consequência do que vem acontecendo de cima para baixo, enfim. Então o nosso país está assim, a CBF a gente sabe que é assim também. A polícia americana, em conjunto com autoridades da Suíça, prendeu 7 dirigentes da FIFA antes do congresso da entidade em Zurique. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. Todos foram acusados de corrupção. É só o retrato de como tudo é administrado. Os problemas recentes da seleção vão além do que se via em 90 minutos. Você já viu a seleção terminar um treino e precisar trocar de uniforme em vestiário improvisado, num caminhão à beira do campo? Teve isso nesta Copa América nos Estados Unidos. Assim que desembarcaram no Brasil, Dunga e o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, foram à CBF para serem demitidos. Os dirigentes precisavam dar uma resposta rápida à torcida. A pressão era insustentável. 2 horas depois de despacharem os antigos comandantes, mandaram um avião trazer de São Paulo a solução. A reunião com Tite entrou madrugada dentro. A CBF entregava à opinião pública a notícia que quase toda uma unanimidade queria ouvir. Tite, técnico da seleção. Atenção, atenção. Substituição na seleção brasileira. Sai Dunga, entra Tite.
Seja bem-vindo, Tite. Hoje é o melhor que a gente tem, né? Se ele for bom igual foi pro Corinthians, vai ser ótimo para a seleção. O Tite, sem dúvida, é o melhor nome no momento, tem demonstrado aí ao longo dos anos com o Corinthians e certeza que ele merecia essa oportunidade. Eu acho que o melhor nome, é o nome mais justo. O Tite ganhou tudo que um treinador pode ganhar. O Tite escreveu o nome dele na história do Corinthians, conquistando os títulos mais importantes do clube. É um nome justo. Assim, ao meu ver, não estou fazendo comparações, mas o Tite é o nosso Guardiola no momento, entendeu? Pelo estilo de jogo, pelo aquilo que ele faz o time jogar. Eu conquistei, sim, todos os títulos que um técnico possa imaginar nas diferentes escalas e dos diferentes níveis, cara. Isso é muito. É o técnico mais vitorioso da história do Corinthians. 2 títulos brasileiros, campeão da Libertadores, campeão mundial. É o que se chama de um profissional rodado, cascudo. Já deu muita volta olímpica, mas já saiu de aeroporto com proteção policial e partiu em carro da polícia. Na história da seleção, apenas um técnico estreou com mais idade que Tite. Gentil Cardoso, em 1959, tinha 58 anos. Tite tem 55 e uma carreira de quase 30 anos. Porque aquele volante mediano dos anos 80... Everton levanta a bola e Marinho ajeita para Tite fazer. Portuguesa 1-0. Parou aos 27 anos. Rendeu-se a 6 cirurgias no joelho. Obcecado por futebol, lançou-se como treinador. Foi campeão gaúcho pelo Caxias, da cidade dele, Caxias do Sul. Faturou a Copa do Brasil em 2001 pelo Grêmio. E sabe o que o torcedor dizia 15 anos atrás? Para mim, ele é o melhor técnico do Brasil e veio para a seleção. Eu acho que ele cumpriu todas as etapas de um treinador, né? Começando na base, passando por um time não muito tradicional, até chegar onde ele chegou com o Corinthians. O azar dele é que ele não tem Pereira. Mas não tem mesmo. Tem Neymar, indiscutivelmente um dos melhores atacantes do mundo. Mas qual será o papel do capitão de Dunga? Como o Tite vai reposicionar o camisa 10? Não vejo ele em nenhuma condição de ser capitão da seleção brasileira. Ele está mostrando um desequilíbrio muito grande, talvez em função disso. Ele tem que jogar bola, ele tem que chegar lá e jogar, tá? Tem gente que nasceu às vezes para comandar, para liderar, para ter esse tipo de responsabilidade. O Neymar não. Tite herda uma seleção abalada, insegura pela sucessão de maus resultados. É a 6ª colocada nas eliminatórias, fora da zona de classificação para a Copa. Nós perdemos essa hegemonia de chegar e já enfrentar todo mundo de peito aberto. Não dá. Os jogadores hoje estão intranquilos, estão inseguros, os jogadores hoje, poucos têm iniciativa para poder fazer uma jogada. E com isso gera uma insegurança. A nossa geração é uma geração de fragilidade sentimental, emocional, tática, técnica e vamos dizer de valores, né? Ele precisa realmente mostrar a importância que tem vestir a camisa da seleção brasileira. Tem que resgatar isso dos jogadores. O ex-zagueiro William foi jogador de Tite no Corinthians. O Tite tem um tratamento com os jogadores de muito respeito, mas de muita proximidade, de muita confiança. Isso é uma coisa nata dele, ele consegue transmitir para os jogadores um dever de compromisso, mas um dever de parceria também, meio que um projeto onde todos ali são responsáveis. E qual o nível de comprometimento dos jogadores com a seleção? O Brasil, a seleção brasileira, era de brasileiros residentes aqui. Hoje não é mais. O jogador não tá aqui vivendo o dia a dia, não está aqui vivendo o dia a dia junto com o torcedor para saber o que o torcedor quer. Ele vem, pega o avião, desce aqui, joga, perde ou ganha, vai embora. Aqueles que jogam na Europa, porque perdem, eles voltam para casa e eles não têm aquela história de você ir no shopping e ser cobrado, de você ir no supermercado e ser cobrado. Eu acho que o que falta é isso. Está faltando brilho nesse sentido, porque você vê um Uruguai ser eliminado, você vê um time totalmente desesperado, os jogadores sentem aquela eliminação. Tite. Ele sempre cultivou o caminho do meio, rigoroso, enérgico e paizão. Pai, para mim, é aquele que elogia e aquele que cobra. A gente vai ter um treinador que sempre teve um comportamento muito simples e que principalmente colocou sempre o protagonismo do lado dos jogadores. Tite recusou convites em 2014.
esperava ser chamado para a seleção depois da Copa. Veio Dunga e deu no que deu. A gente diz que ele vai subir no trem com ele andando, né? E já tem duas pedreiras. A partida contra o Equador em Quito não é uma partida fácil, principalmente pelo adversário. E uma outra partida que também não tem nada fácil, que é contra a Colômbia lá em Manaus. Vai estrear em setembro, na altitude de Quito, contra os vice-líderes das eliminatórias. Depois, Colômbia em Manaus. Especialistas e torcedores esperam mudanças no time que não vem dando certo. Mas quantas? Hoje parece que há uma necessidade de mudar toda hora, entende? De mudar toda hora. Então você não forma uma boa base. Com as mudanças, você não vai adquirindo a melhor coisa que existe no futebol, que é o conjunto. A Argentina foi para a Copa América nos Estados Unidos com 11 jogadores que estiveram na Copa. A Alemanha levou 14 remanescentes do Mundial para a Eurocopa. A Espanha, que fez uma Copa ruim no Brasil, manteve 13 jogadores de 2014. E a seleção brasileira? Só 3 jogadores sobreviveram. A gente não pode, de repente, só porque o Dunga saiu e o nome é o Tite, que vai tudo mudar da água para o vinho. Não, vamos dar tempo ao tempo. Adenor Bach, o Tite. Religioso sim, milagreiro não. Lá na Serra Gaúcha, Dona Ivone, a mãe do Adenor, o Ade, se compadecia com o calvário de Dunga na seleção. Sempre fiquei com pena do Dunga. O Dunga tá lá chorando, coitado. Amanhã depois pode ser o Ade que esteja lá chorando, não sei, sabe. Que seja de alegria, Dona Ivone. Aquele lá é um chorão que nem a mãe.